paz a todos sejam bem-vindos a mais essa live, os que estão online, os que vão assistir depois no YouTube. Vamos postar lá no canal e vai ficar disponível para todos. Hoje nós vamos falar sobre Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo de número 8. Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Vou colocar todo mundo aqui na tela, maravilha. Diz assim, Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samária e até os confins da terra. Vamos ler novamente, outra versão diz assim, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samária e até os confins da terra. Amém. Nós vamos falar hoje sobre o poder do Espírito Santo. É uma mensagem um pouquinho longa, mas vale a pena a gente meditar sobre isso. O Espírito Santo na Bíblia ele é conhecido como a terceira pessoa da Trindade. Mas quando nós chamamos o Espírito Santo de terceira pessoa da Trindade, nós não estamos desmerecendo nem o seu caráter e nem o seu poder. É certo que quando a gente fala na língua portuguesa que alguém é o terceiro, geralmente é porque ele é um pouco pior do que o segundo e também um pouco pior do que o primeiro. E ninguém quer ser o terceiro, né? Todo mundo quer ser o primeiro. Mas quando nós falamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, nós estamos simplesmente relatando na Bíblia as três manifestações de Deus. A primeira, Deus se manifesta como Pai, Deus Pai. Na segunda, ele se manifesta como Filho. E a terceira manifestação é a que a gente vive hoje, a manifestação do Espírito Santo. E a gente vê que na Bíblia Sagrada é bem dividido essas três manifestações. Nós vemos, então, no início, um Deus criador, um Deus Pai. Era um Pai provedor. Adão, ele tinha tudo no paraíso, não precisava fazer esforço. Era um Pai amoroso, cuidadoso, que todos os dias descia para falar com seus filhos. E mesmo após a queda, esse Pai se manifesta como agora num caráter de um Pai que vai corrigir os seus filhos, porque a Bíblia diz que o pai, quando ama um filho, corrige ele. Então, é um Deus que corrige, é um Deus que leva o povo até o Monte Sinai e dá as leis, e através das leis, então, ele faz uma legislação para o povo se relacionar com ele agora através das leis, estabelece um tabernáculo, que no hebraico é Mishkan. Mishkan significa em hebraico habitação, porque o tabernáculo no deserto era a habitação de Deus, para o Deus que parou de falar com o homem no jardim do Éden, voltasse a tabernacular com os homens. Então, lá no tabernáculo, a presença de Deus, a nuvem descia no Santo dos Santos, e quando a nuvem parava, o povo parava. Quando a nuvem andava, o povo desmontava o tabernáculo e andava, e assim Deus se relacionava, então, com o povo. O certo é que o Deus Pai do Antigo Testamento, para muitas pessoas se tornou um Deus punitivo. Até parecia-se um Deus carrasco, porque era um Deus que cobrava, um Deus que exigia, e um Deus que tinha punições através do Levítico. Mas o certo é que as punições de Deus não eram punições, eram correções para que o povo não se perdesse. E a gente entende que essa primeira manifestação de Deus como Pai através da lei, os homens não conseguiram chegar a Deus sendo Ele Pai, através da lei. E quando nós olhamos para o livro de Malaquias, e vai começar a se encerrar esta primeira manifestação,
a gente vê que Deus vai entrar em silêncio com os homens. Porque os homens chegaram a uma decadência moral e espiritual tão grande, que a história nos conta que quando eles iam pecar, eles já levavam o sacrifício nas costas, achando que bastava um sacrifício e não o arrependimento para que houvesse o perdão do seu pecado. E ali os homens não conseguiam um relacionamento com Deus. Então vai começar a manifestação de Deus como filho, porque a Bíblia diz que Deus, como Deus, não conseguiu levar os homens a Deus. Mas agora Deus se torna homem para, como homem, levar os filhos até Deus. E aí vai vir o Verbo encarnado. E nós lemos na Bíblia, então, os profetas, principalmente o profeta Isaías, profetizando acerca dessa manifestação, né? Dizendo, um menino se nos deu, o príncipe nos nasceu, e será chamado, né, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E eles vão anunciando, e as profecias vão relatando, né, vai nascer de uma virgem, vai nascer em Belém, de Efrata, e vai dando todos os detalhes para que essa manifestação acontecesse. E nós vemos, então, que depois do silêncio, aí vem o profeta João Batista, profetizando acerca daquele que seria o Salvador, que tiraria os pecados da humanidade. E o que é interessante é que a manifestação do Filho ela vai começar de uma forma já milagrosa, porque a Bíblia diz que uma virgem que estava lá na cidade de Nazaré foi visitada pelo anjo Gabriel. E ela recebe o anúncio, então, que dela seria gerado o Salvador Emanuel. E ela fica um pouco atônica, e ela diz assim, mas eu não conheço o varão. E aí diz que o anjo fala para ela, mas a virtude do Espírito Santo te cobrirá, e tu irás conceber. Então ela aceita e diz, então seja feita a tua vontade. E o texto termina no versículo 37, dizendo que para Deus não há nada impossível. E agora então vai nascer Jesus. E quando Jesus Cristo nasce, se inicia uma nova dispensação, uma nova manifestação. E o que é interessante é que todos nascem príncipes, mas Jesus foi o único que já nasceu rei. Porque quando Jesus nasce, os magos chegam até Herodes e perguntam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Que nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E uma das coisas que me chama a atenção é que a única mulher na Bíblia ou na humanidade que teve o rei na barriga foi Maria. Hoje muitas pessoas têm o rei na barriga, né? Mas não é verdade. A única que teve o rei, não só o rei, mas o rei dos reis, foi a nossa irmã Maria. E aí nasce Jesus, nós conhecemos a história. Ele é apresentado no templo por 8 dias. Ana e Simeão estão lá. Eles têm a experiência, né, de ver Jesus sendo apresentado, se cumprindo mais uma profecia. Depois Jesus vai no ventre, vai com 12 anos para Jerusalém, ensina os doutores. Quando a sua mãe volta, ela diz assim, olha, convinha que eu estivesse na casa do meu pai. Então ali a gente já começa a ver uma diferença entre a manifestação do Pai e a manifestação do Filho de Deus, que agora está encarnado na Terra. E João, ele é enfático, né, incisivo quando ele diz, né, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Vim para o que era meu, mas os meus não me receberam. Mas todos quantos me receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. É uma dispensação completamente diferente. E a Bíblia vai dizer que aos 30 anos, então, João está batizando em Betânia, além do Jordão, e ali, no meio da multidão, aparece Jesus, o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. E quando ele chega nas águas para ser batizado por João, a Bíblia diz que João diz assim, eu careço ser batizado por ti, e tu vem a mim. E ele diz, convém que se cumpra toda a justiça. E quando ele entra nas águas do Jordão e ele sai, então agora oficialmente está instaurada a manifestação do Filho de Deus. Porque a Bíblia diz que o céu se abre, uma pomba desce em forma corpórea sobre Jesus, e uma voz se ouve no céu que diz assim, este é o meu filho, em quem eu tenho prazer. A ele escutai. E começa então uma manifestação completamente diferente da primeira.
porque a primeira era um Deus assentado num alto sublime trono, que se manifestava com seus filhos de uma forma diferente, mas agora é o Filho de Deus que está na terra entre os homens como homem. A Bíblia diz que como filho ele curava, como filho ele libertava, como filho ele alimentava, como filho ele ressuscitava mortos, como filho de Deus ele também salvava e também libertava as pessoas. E o que é interessante é que esse relacionamento ele era tão íntimo com os homens, ele sendo filho, que ele comia com os homens. Ele sofria junto com os homens. Ele chorava como homem. Ele se alegrava como homem. Mas ele era o Filho de Deus que estava na terra, poderoso como Deus. O mesmo Deus, apenas numa outra manifestação. E ele fez tantos milagres, andou sobre as águas, curou tantos enfermos, fez tantas obras maravilhosas, mas ele nunca usurpou essa primeira manifestação. Ele dizia, eu e o Pai somos um. Existe o Pai e existe o Filho. E por tantas vezes, quando ele foi lá na mulher samaritana, logo depois dele libertar aquela mulher e fazer aquela grande obra, os discípulos vinham da cidade trazendo comida e ele diz, uma comida eu tenho para comer. E os discípulos pensaram, será que alguém trouxe algum tipo de comida para ele enquanto nós estávamos ausentes? Mas não. Ele disse, esta comida é fazer a vontade do meu Pai, que estás no céu. Então, sempre ele se relaciona dizendo, eu sou o Filho, ele é o Pai. Ele é o Pai, eu sou o Filho. Se você vê em João, no capítulo 14, ele vai dizer assim, não se turbe o vosso coração. Credes em mim, credes também em Deus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu mesmo vou teria dito, eis que eu vou preparar um lugar, e se eu for, virei outra vez, para buscar cada um de vós, para que onde eu esteja, estejais vós também. E ali, sempre se relacionando com os seus discípulos, com os apóstolos, com as multidões, com os fariseus, sempre se relacionando com Deus, ele como filho e Deus como pai. Até que um dia, ele começa a revelar aos seus discípulos que essa manifestação do filho terminaria, iniciaria então uma outra manifestação, que agora seria a manifestação do Espírito Santo. E ele diz assim, eu vou para o meu Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Se eu for, eu rogarei ao Pai, e ele enviará outro, o Consolador, o Espírito Santo da verdade, que vos ensinará todas as coisas. E esse Espírito Santo, ele seria a terceira manifestação. Por isso que ele é a terceira pessoa da Trindade, porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha, atuava nos homens e voltava para o céu, não permanecia como permanece hoje. Quando nós lemos o texto acerca do dilúvio e as águas começam a baixar, nós vemos ali claramente a tipologia das três manifestações do Espírito Santo. Por quê? Porque o primeiro pássaro que Noé solta, ele vai e volta. O segundo pássaro que Noé solta, ele vai e quando volta, ele volta com um ramo de oliveira no seu bico. E o terceiro pássaro que Noé solta, ele vai e não volta mais. Essas são as três manifestações. No Antigo Testamento, o pássaro vinha e voltava. Na segunda manifestação, o ramo de oliveira no bico do pássaro de Noé é Jesus Cristo quando veio na terra, o rebento da oliveira. E a terceira manifestação é quando ele solta o pássaro e não volta, que é o que nós estamos vivendo. Quando o Espírito Santo veio, ele não voltou mais. Hoje ele habita em cada um de nós, e ele habita em você, ele habita em mim, e Paulo diz que hoje nós somos o templo do Espírito Santo. O problema dos discípulos era compreender o que Jesus dizia. Porque quando Jesus disse eu vou, os discípulos ficaram assustados, apavorados, porque imagina você conviver com Jesus, o Cristo, o Messias, ver os milagres, vivenciar as experiências. Agora Jesus está dizendo para os seus seguidores, eu vou morrer, eu vou deixar vocês. Com apenas 3 anos de convivência, pouquíssimo tempo, agora o mestre está se despedindo e dizendo, eu vou para o meu Pai, eu vou morrer, eu preciso partir. Mas os discípulos não entendiam, só que Jesus dizia, mas se eu não for, ele não virá.
Eu preciso ir para que ele venha. Eu preciso morrer para que o Espírito Santo, depois que eu ressuscite, eu envie o Espírito Santo. E é isso que vai acontecer. Ele vai, então, ser crucificado, ele vai, ao terceiro dia, ressuscitar, vai aparecer por 40 dias aos discípulos e mais de 500 testemunhas, e quando ele está no Monte das Oliveiras, no capítulo 1 do livro de Atos, que nós lemos, ele vai dizer para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto recebam a promessa do meu Pai. Que promessa é essa, pastor? É o que ele está escrevendo em Lucas 24:49. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E 2 versículos abaixo, no versículo 8, então chega o texto que nós lemos, onde ele diz assim, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samária e até os confins da terra. Jesus estava dizendo: vocês permaneçam aqui, e não depois de muitos dias o Espírito Santo virá. Ele estava dizendo: eu vou subir ao Pai e ele virá. E nesse 40º dia, então, ele é assunto aos céus, os anjos aparecem ao lado dele quando ele está subindo, olham para a terra e vê os varões atônitos olhando para o céu, né? Vendo Jesus subindo. Perguntam: por que vocês olham assim, né? Atônitos? Da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, vocês também verão o Filho do Homem descer, com grande poder e com grande glória. E ali Jesus se oculta, eles vão para o cenáculo, e lá eles permanecem reunidos durante 10 dias, até o dia do Pentecostes. E o que é interessante é que as datas na Bíblia, elas são datas que não são escolhidas por acaso. Todas as datas na Bíblia, elas cumprem pré-requisitos que Deus preparou para tempos e estações. Por que isso, pastor? Porque o dia de Pentecostes vai ser o dia da colheita, a festa da colheita em Jerusalém, aonde vem pessoas de todos os lugares, todos os judeus precisam subir a Jerusalém para 3 festas: Páscoa, Tabernáculos e Pentecostes. E agora todos estão reunidos para a festa da colheita. E no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, que é a festa de Shavuot, em hebraico, ou Pentecostes, que é 50, vai acontecer uma grande colheita de almas em Jerusalém, porque é a festa da colheita. Então, o dia de Pentecostes foi escolhido por Deus para que fosse o primeiro dia de colheita, onde 3.000 almas vão aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, a grande e primeira colheita do cristianismo. Mas não é em vão essa data, porque o dia de Pentecostes também é a mesma data que o povo de Israel vai receber a lei no Monte Sinai. Eles recebem a lei no Monte Sinai no dia de Pentecostes. E olha como a Bíblia, ela é interessante como Deus trabalha. Se você lembrar, quando Deus entrega a lei, lá no deserto, o povo está lá embaixo, fazendo um bezerro de ouro. E quando Moisés desce, a Bíblia diz que na entrega da lei, 3.000 pessoas morrem. Mas no dia de Pentecostes, 3.000 almas são salvas. Então, quando a lei foi escrita nas tábuas de pedra, 3.000 pessoas morreram. Mas agora, a Bíblia está sendo escrita na tábua do coração. E 3.000 almas estão sendo salvas, porque está se cumprindo uma profecia que diz assim, que haveria um dia em que a lei do Senhor estaria impressa nas tábuas do nosso coração. E esse é no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce, a lei de Deus agora que estava em tábuas de carne, agora está nas tábuas do nosso coração. Nós temos conosco o poder do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo que está em nós. Você tem o Espírito Santo. Ele habita em você. Você é o templo do Espírito Santo. Você é a casa e habitação de Deus, porque Deus não habita em templo feitos por mãos humanas.
E uma das coisas que eu sempre gosto de corrigir, numa geração que nós vivemos de tantos desigrejados, é que muitos por aí dizem: eu sou a igreja, eu não preciso ir até um templo porque eu sou a igreja. Não, eu não sou a igreja, eu sou o templo. Eu só sou igreja quando eu me reúno com você. Aí eu sou igreja, eclésia, chamados para fora. Fora isso, eu sou apenas o templo do Espírito Santo. Somos igreja quando estamos reunidos, somos igreja quando comungamos, somos igreja quando eu consigo conviver com os teus defeitos, você com as minhas falhas, eu com as tuas qualidades, você com as minhas qualidades, e assim a gente consegue amar o próximo como Cristo também nos amou. Isso é a igreja do Senhor. Então, o Espírito Santo, esse poder do Espírito Santo, ele é tão interessante porque essa palavra aqui, virtude, o poder no grego, é a palavra dunamis. E dunamis é usada para duas palavras que a gente conhece bem na língua portuguesa: dínamo e dinamite. A palavra dunamis é usada para dínamo e dinamite. Os mais antigos, que nem eu, que tiveram carro com dínamo, vão lembrar do que eu estou falando. O dínamo era o que carregava. Quando o dínamo carregava, o carro tinha luz. Quando o dínamo estragava, o carro não tinha luz. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos luz. Mas quando o dínamo, esse poder, não opera em nós, nós não temos luz. Então, uma das palavras para o poder é o dínamo, que é o que nos carrega, o que nos dá poder, o que nos faz brilhar, o que nos faz ser luz no meio das trevas. Quem tem o Espírito Santo é luz. Quem não tem, está em trevas. Segunda palavra é a dinamite. E a dinamite, na época em que esse texto foi escrito, era o explosivo mais poderoso que existia naquela época. Não existia C4, não existia nitroglicerina, não existia explosivos plásticos, era dinamite. Então Jesus estava dizendo: o maior poder que existe na Terra está dentro de vocês. Vocês têm o maior poder que existe no universo dentro de vocês. E sabe o que é interessante? Esse poder está disponível porque nós temos o Espírito Santo. E se nós temos o Espírito Santo, nós temos esse poder dentro de nós. Durante muito tempo, eu meditei num versículo sobre a fé, que diz: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você dá uma ordem a essa montanha, ergue-te, transporta-te, lança-te no mar, e ela te obedece. E eu sempre fui uma pessoa que tive muita fé. E eu acho que você já passou por isso também. Eu já fiz campanha de oração e a montanha continuava lá. Eu já fiz campanha de jejum, de consagração, e a montanha continuava lá, o problema continuava lá. Até que um dia eu entendi que tem problemas na nossa vida que não adianta mudar daqui para o mar. Esses problemas precisam ser dinamitados, destruídos, porque senão um dia eles vão voltar. E nós vemos isso na igreja. Pessoas que conseguem deixar as drogas e amanhã volta. Consegue deixar a prostituição e amanhã volta para a prostituição. Deixa, sabe, pessoas que recorrem sempre àquela fraqueza, àquele problema, e eu entendi que para problemas como esse nós temos que usar o poder do Espírito Santo. Porque se nós estivermos cheios do Espírito Santo, esses problemas que nos assombravam, eles não vão se transportar daqui para lá e voltar, não, eles vão ser destruídos, dinamitados, e nunca mais eles voltam. Porque pessoas, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem, tem gente que para de beber e não pode passar na frente de um boteco. Porque se ele passar lá, ele volta a beber. Tem gente que para de usar droga, mas não pode passar perto de um local onde vende droga, porque senão ele volta a usar. Por que isso? Porque o problema ainda não foi destruído. É um fantasma que lhe assombra. E as pessoas pensam assim: eu preciso parar de fumar,
eu preciso parar de beber, eu preciso parar de usar droga, eu preciso parar de mentir, eu preciso parar de adulterar. Não! O que você precisa é ser cheio do Espírito Santo. Se você for cheio do Espírito Santo, você para de beber, você para de fumar, você para de usar droga, você para de mentir. Tudo se resolve quando nós estamos cheios do Espírito Santo. É isso. É o poder do Espírito Santo. Quando estamos cheios do Espírito Santo, a nossa santificação é positiva. A gente pode ver as coisas, mas não tem vontade. E é isso. Só que tem uma coisa que é interessante nesse poder do Espírito Santo. Eu sei que o tempo está voando. E o que é, pastor? Foram descobertas depois, mais tarde, duas palavras que determinam o poder do Espírito Santo. E é diferente, por quê? Porque tem o poder de ser e o poder de ter. São duas facetas do poder do Espírito Santo. Quando eu falo do poder de ser, que a gente tem um poder, mas a gente não tem o poder de ser. Porque o poder de ser, na teologia, só se refere a Deus. Deus pode, porque Ele é. Deus pode, porque Ele é. Ninguém mais é, apenas Deus é. Quando falamos dessa faceta, quem estuda hebraico aqui vai entender o que eu estou falando. No hebraico não tem o verbo to be. Eu não digo assim, ó, eu sou Alexander. Eu digo eu, Alexander, Ani Alexander. Não tem o eu sou. Por quê? Porque o eu sou é só para Deus. Só Ele é. Ele pode, porque Ele é. Ele cura, porque Ele é. Ele abre a porta, porque Ele é. Ele ressuscita os mortos, porque Ele é. Ele salva as pessoas, porque Ele é. Quando Moisés subiu naquela montanha e disse, vão me perguntar o teu nome, o que eu digo para eles? Diga para eles que o eu sou te enviou, porque somente Ele é. Ele é tudo que nós temos. Ele é tudo para nós. Ele pode todas as coisas, porque Ele tem o poder de ser. Antes que o mundo existisse, Ele já era. Ele diz, né? Antes de haver luz, antes de Abraão existir, eu sou. E quem fará escapar das minhas mãos? Porque operando eu, quem impedirá? Eu sou. O eu sou é o poder de ser. Quando Jesus encontra aquela mulher no poço de Jacó, samaritana, e ela diz, eu sei que o Messias vem, e quando ele vier, nos anunciará todas estas coisas. Jesus olha para ela e diz, eu sou. E aquela mulher, então, entendeu que o eu sou, ele estava dizendo que ele era Deus, ele era o Messias. E o que é interessante nos dias em que nós vivemos é que tem muita gente achando que é alguma coisa, se achando. Ah, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou estudado, porque eu sou rico, porque eu sou profeta, porque eu sou bispo, porque eu sou não sei o quê, porque eu sou MBA, porque... Gente, tu sabe o que a gente é? Pó e cinza. A gente é o caco entre os cacos. Nós não somos nada. Se você olhar para a Bíblia diz que o homem é como um vapor que aparece e logo desaparece. É como uma erva que nasce e logo seca. Se Deus tirar o nosso oxigênio por alguns minutos, tudo que você achava que era desaparece. E você não é mais nada. E às vezes a gente acha que é alguma coisa. E tem gente se achando até que é Deus, que é o Todo-Poderoso, que tem todo o poder, que pode brincar com a vida das pessoas, que pode... Né? E estão tomando esse poder de ser. E sabe que há um tempo, há muito tempo, quando a gente se converte, né? A gente começa uma chamada, e eu comecei uma chamada muito profícua. Teve um tempo que eu achei que eu era alguma coisa, que as coisas aconteciam por minha causa. E quantas pessoas acham, se não for eu, não acontece. Né? Se não é o que canto, se não é o que prego, se não fosse eu.
Se não fosse eu essa igreja, gente, as pessoas morrem e a igreja continua. Porque não é eu, é ele. E um dia eu fui pregar numa igreja, e eu venho de uma vida muito pregressa, né? Antes da minha conversão, passei por uma libertação das drogas, tantas coisas. E eu me lembro que eu fui pregar num evento muito grande e um evangelista levantou atrás de mim e falou assim no meu ouvido: eu não vou ficar aqui para ouvir esse ex-drogado pregar. E acabou aquele culto, eu muito triste, fui para casa, dobrei meu joelho, comecei a lutar com Deus e disse para Deus: olha, Senhor, eu não aguento mais isso. É humilhação, as pessoas dizem que eu não sou ninguém, eu não sou nada. Lutando com Deus. E aí o Espírito Santo se entrou no quarto. Não sei se você já orou assim, se sentiu aquela presença no ambiente. E o Espírito Santo disse assim para mim: você não é nada mesmo. Você não é ninguém. Aí eu desabei. Eu disse: mas Senhor, como assim eu não sou ninguém? Ele disse: tu não é nada, mas eu sou tudo na tua vida. E aí eu entendi que não é o poder de ser, mas é o poder de ter. Eu não faço porque eu sou. Você não faz porque você é. Você faz alguma coisa porque você tem o Espírito Santo. Deus faz porque Ele é. A gente faz porque a gente tem. Deus pode porque Ele é. Você pode porque você tem Ele. E Paulo diz: eu por mim, de mim não posso nada, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Deus pode porque Ele é. Você pode porque você tem. E sabe o que é interessante? A palavra para o outro, o consolador na Bíblia, é o paráclito. E paráclito, no grego, significa outro da mesma qualidade, igualzinho a mim. Jesus está dizendo: eu vou enviar para habitar em vocês um Deus poderoso que nem eu, forte que nem eu, que cura, que liberta, que tem poder. Então, o que Jesus estava dizendo é que esse poder que habita em nós, esse poder que nós temos, que nos foi dado, é o mesmo Deus que está dentro de você, é o mesmo Deus que está sentado no trono. Então, Deus te deu poder para orar pelas pessoas e elas serem curadas. Deus te deu poder para impor as mãos sobre as pessoas e elas serem libertas. Deus te deu poder para pregar essa palavra e esta palavra atingir os corações. Por quê? Porque o mesmo Deus, Jesus disse, o Paráclito, o igual a mim, vai habitar em vocês. E esse poder, e é isso que muitas vezes nós não entendemos, porque nós não tomamos posse desse poder. Então nós não agimos, nós não profetizamos, nós ficamos tímidos, acanhados. E tem pessoas que dizem: ah, pastor, mas eu me converti, mas eu não fui batizado no Espírito Santo. E se eu não fui batizado no Espírito Santo, que é uma experiência posterior, então significa que eu não tenho poder. Gente, se tu lê a Bíblia, antes do batismo no Espírito Santo, do dia de Pentecostes, os discípulos já tinham poder. Por quê, pastor? Porque se você olhar a Bíblia diz que Jesus manda 70 e diz: vocês vão ir, vocês vão curar os enfermos, vocês vão libertar os cativos, vão ressuscitar os mortos. Depois ele manda os 12 e eles vão no poder do Espírito Santo e libertam os cativos, expulsam os demônios e voltam alegres, dizendo: Jesus, os enfermos são curados, os demônios se sujeitam. Jesus diz: olha, não fiquem alegres, porque os enfermos são curados e os demônios se sujeitam, mas antes se alegre, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Jesus já estava dizendo que não é o que eu faço, mas é o que eu tenho. E olha que coisa tremenda. E se você observar no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 21, a Bíblia vai dizer que Jesus está ali com seus discípulos, depois de ressuscitar, e diz assim: paz seja convosco, e tendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Então eles receberam o Espírito Santo, mas só foram batizados no dia de Pentecostes.
E a autoridade está na vida de quem tem o Espírito Santo. E você tem o Espírito Santo, e você tem poder, e você tem autoridade, você tem poder no mundo espiritual. Você precisa usar esse poder, usar essa chave, usar essa autoridade. Você precisa chegar na sua casa, botar a mão na cama do seu filho, botar a mão na sua cama, orar lá, profetizar, abençoar a sua casa, abençoar a sua família e acreditar que esse poder está disponível. Mas às vezes a gente acha que esse poder é só para pessoas especiais. Pessoas consagradas ao ministério, não. Esse poder é para todos aqueles que creram. Porque quando você acreditou em Jesus Cristo, entregou a sua vida, ouviu a palavra, o Espírito Santo te convenceu do teu pecado, a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 13, ouvindo o evangelho da vossa salvação e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo. Ou seja, no dia que você aceitou Jesus, o Espírito Santo entrou. E quando ele entrou, ele fez morada. E ele expulsou o valente. E ele limpou a casa. E ele habita em você. Não que você não peque mais, mas você tem um advogado. E nenhuma acusação do diabo contra a tua vida pode fazer com que você deixe de acreditar que esse poder está agindo dentro de você, porque a Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas mediante o poder do Espírito, e você tem essa autoridade. Você tem esse poder. E o poder de ter é melhor do que o poder de ser, sabia? Porque eu vou trazer um texto aqui para você meditar. Você lembra da guerra de Davi e Golias? Quando Davi chegou para enfrentar Golias, havia uma biografia de Golias. Golias dizia: eu sou grande, eu sou forte, eu sou campeão, eu sou guerreiro, eu sou corajoso. Davi olhou aquela biografia e disse: sabe o que é verdade? Você é tudo isso. Mas você vai cair hoje porque você não tem o que eu tenho. Tu vem a mim com teu currículo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, que nunca perdeu batalha. Davi, ele tinha. Davi foi no poder do ter, porque a Bíblia diz que quando ele foi ungido na casa de Jessé, seu pai, 1 Samuel 16:13 diz assim: desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Davi venceu Golias porque ele tinha e não porque ele não era nada. Davi era um menino, um pastor de ovelhas. Mas ele foi no poder de ter, ele acreditou que aquele poder que ele tinha investido nele lhe daria a vitória. E a Bíblia diz que quem derrubou o gigante foi Deus. Não foi Davi, foi Deus. Porque o tiro da algibeira é semelhante a um disparo de um calibre 45. E a Bíblia diz que aquela pedra se encrava na testa e com o impacto o gigante cairia para trás, mas ele caiu para frente, porque para Deus mostrar para Davi que quem derrubou não foi a pedra, quem derrubou foi Deus. E aí, depois que o gigante estava caído, Davi fez o serviço e terminou com a guerra. Então, o poder de ter o Espírito Santo é melhor do que o poder de ser alguma coisa. Porque tem muita gente na obra de Deus que é e não tem. E tem muita gente na obra de Deus que tem e não é nada. E eu cansei de ver isso em eventos, em congressos, em festividades, em casas de pessoas às vezes possessas por um demônio, e chegar pessoas lá que eram alguma coisa, e o inimigo ri deles. E chegava uma senhora, uma irmã, com os cabelos brancos, que somente fazia parte do ciclo de oração, e quando se aproximava, o demônio olhava e dizia: você não pode. Por quê? Porque ela tinha. Então é melhor você ter do que você ser. Lembra que Pedro e João, já vou encerrar,
subindo para a oração, na hora nona, encontraram um paralítico na Porta Formosa. Tu lembra que o paralítico pediu, me dá uma esmola? Aí Pedro disse assim, olha para nós. E Pedro disse, eu não tenho ouro e nem prata. Pedro disse, eu não sou rico. Mas o que eu tenho, eu te dou. Ele tinha Cristo. Ele tinha o Espírito Santo. Ele disse, o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus. Levanta e anda. E o paralítico andou. Por quê? Porque Pedro tinha. Porque João tinha. Porque os apóstolos tinham. Porque no dia de Pentecostes eles receberam o que nós também recebemos. Então você tem também. E no final dessa mensagem, eu quero verbalizar que se tem alguma coisa paralisada na tua vida, se tem alguma coisa parada, paralisada, como aquele paralítico na Porta Formosa, a vida daquele homem estava parada, travada. Se tem alguém na tua família parado, se tem algum projeto parado, algum sonho paralisado, alguma meta parada, estacionada, travada, hoje, em nome de Jesus, vai levantar e vai andar. Porque você tem o poder do Espírito Santo para dar uma ordem e fazer com que isso entre em movimento no mundo espiritual. E esse decreto de Deus vai descer até a terra e vai colocar em movimento aquilo que estava parado na sua vida e na sua história. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa palavra tão simples, mas tão poderosa. São palavras simples, como as palavras de um carpinteiro, mas poderosas como as palavras do Filho de Deus. Que os teus filhos tomem posse desse poder e dessa autoridade, que coloquem em prática esse dunamis, esse dínamo, essa dinamite, esse poder, e que a partir desta live, dessa transmissão, eles possam, onde colocar a sua mão e os seus pés, colocar tudo em movimento, trazer vitória, como Davi trouxe ao seu povo, para a glória do teu nome, Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém.